Olá, eu sou Bruno Keregati e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre 3 temas importantes: investimentos, empréstimos e impostos. Trata-se da utilização do dinheiro, seja para investir com objetivos futuros, para antecipar valores visando a aquisição de um bem ou projeto, ou para o pagamento de taxas. Bom, pessoal, vamos começar então com a definição de investimentos, né? Então, investimentos, como eu já tinha comentado com vocês nas últimas aulas aí de planejamento financeiro e tudo mais, ele é a última etapa dentro dessa parte financeira dos seus gastos pessoais, que é quando você já organizou suas dívidas, você já tá pagou tudo certinho, não está devendo nada e já tem uma reserva guardada para alguma emergência, aí sim a gente pode pensar em investir. E o que é investir basicamente? Investir é você pegar o seu dinheiro, aplicar ele dentro de algum produto financeiro, que a gente já vai falar mais ou menos alguns exemplos aqui para vocês saberem do que se trata. E a ideia é que esse dinheiro aumente de valor ao longo do tempo, para que depois de um certo período, alguns anos e tudo mais, você resgate um valor maior daquilo que você colocou. Então é aquela velha máxima da matemática financeira. Você aplica o capital, rende juros e resgata o montante, tá? Então existem diversos produtos financeiros aí que podem ser qualificados como investimento. E existem também diversos órgãos que emitem esses investimentos. O principal deles, né, pessoal, são instituições bancárias. Então são bancos aí que oferecem produtos onde você vai colocar o dinheiro no banco. Então na prática você está emprestando o dinheiro para o banco, certo? E o banco te promete uma rentabilidade, o quanto ele vai te devolver depois de um certo período, tá? Só que existem também outras entidades que podem emitir investimentos. Podem ser empresas privadas quaisquer, que existem alguns produtos relacionados diretamente a elas, onde na prática você empresta o dinheiro para quem? Para a empresa. Então uma empresa aí, sei lá, uma empresa da agricultura, por exemplo, que precisa do dinheiro para montagem da plantação da próxima safra. Então você pode fazer lá um investimento relacionado a isso. A empresa ela pode emitir um produto de investimento do qual você pode comprar. Então o que você vai fazer? Você vai investir diretamente na empresa, tá? E o outro agente também muito importante que pode pegar dinheiro emprestado diretamente no mercado é o próprio governo, através daquilo que a gente chama de títulos públicos, onde você também compra esses títulos públicos e ele vai aumentando de valor ao longo do tempo. Então isso nada mais é do que também uma modalidade de investimento. Então é você emprestando dinheiro para o governo. Então o investimento é sempre assim. Tem alguém que emite o investimento, que na verdade é uma entidade que está precisando do dinheiro emprestado. Então pode ser o banco, pode ser qualquer empresa privada, que desde que tenha autorização, tudo certinho, ou o governo. E aí a pessoa física ou até mesmo outras empresas podem colocar lá o dinheiro e fazer a dívida. Então, o investimento nada mais é também do que um empréstimo. Só que quem que empresta? Geralmente, a pessoa física, tá? Então, ele vai te dar a diferença, que são os juros, que é a rentabilidade que a gente chama, e no futuro, esse valor vai ser maior. E aí, pessoal, falar especificamente de investimentos, a gente poderia ficar horas aqui descrevendo as diversas modalidades que tem. Então, você pode ter ações, você pode ter títulos públicos, você pode ter cadernetas de depósitos bancários, você pode ter certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários, tudo isso são produtos que teria que ter um bom tempo aí para a gente explicar para vocês, mas existem diversas modalidades com diversas rentabilidades. Então, investir, pessoal, hoje é até mais simples do que se imagina, porque você tem tanta possibilidade que você pode estudar desde produtos simples a produtos mais complexos. O que não pode acontecer é você deixar de investir. Só que lembre-se sempre, você só investe quando a sua vida financeira está em ordem. Estando em ordem, invista sempre pensando numa tranquilidade no futuro, para você no futuro, sei lá, quiser fazer uma viagem daqui depois de alguns anos, pensar na aposentadoria, principalmente vocês jovens. Se você começa a sua aposentadoria mais cedo, quando você estiver mais velho, você vai ter muito dinheiro. Porque o tempo é um aliado dos investimentos. Quanto mais tempo você conseguir investir, mais dinheiro você vai ter. Legal? Então investimento, pessoal, é uma coisa importantíssima, mas sempre será a última linha dentro do seu planejamento financeiro. Primeiro você precisa se equilibrar e ter uma reserva de emergência. Tendo isso, aí você parte para investir. Legal? Beleza, pessoal. Agora, investir, então, como eu estava falando para vocês, é o caminho do futuro. Você está guardando dinheiro, você está lá aplicando para utilizar esse dinheiro depois. Só que tem casos que é o contrário. Eu não tenho todo o dinheiro e eu preciso do dinheiro agora.
Por exemplo, vou comprar um carro, ou vou fazer um projeto, vou abrir um negócio e eu não tenho todo o dinheiro para executar esse projeto. É aí que a gente toma, então, o que a gente chama de empréstimo, certo? Então, o empréstimo ele é a antecipação de um dinheiro que você não tem hoje, e aí você compromete a pagar para quem emprestou para você no futuro, tá certo? E aí, obviamente, tem uma correção desse valor, que é aquilo que a gente chama de juros. Então perceba que investimento e empréstimo é basicamente a mesma coisa. A diferença é que no investimento você empresta o dinheiro e no empréstimo é você que pega o dinheiro emprestado. Então é você que paga, então você que vai pagar a mais, certo? E o empréstimo, pessoal, ele tem que sempre ser utilizado de maneira responsável. Se você vai fazer isso para fazer um projeto, você tem que verificar se esse projeto vai ser rentável ao ponto de você pagar esse empréstimo. Porque se seu projeto falha e você pegou o dinheiro emprestado, além de você ficar sem o projeto, você fica com a dívida. Tá certo? Então tem que ter muita responsabilidade ao se utilizar dessa ferramenta. Ela existe, é importante. Precisa fazer alguma coisa aí para fazer uma reforma, para comprar um carro que precisa. Putz, estou sem carro, preciso de um carro, meu carro quebrou. Né? Então, às vezes, é necessário em alguns momentos da vida você tomar um empréstimo. Então, seja sempre responsável quando se vai tomar esse empréstimo, para que você tenha sempre em mente o seguinte: eu consigo pagar ele dentro do horizonte que foi combinado? Eu vou pagar ele em 12 meses, vou pagar ele em 18 meses, vou pagar ele em 36 meses. Vai dar tanto por mês. É possível isso dentro do meu orçamento? É. Então beleza, então você consegue lá e vai pagando, tá certo? Então o empréstimo ele é uma ferramenta importante dentro da matemática financeira, mas tome cuidado para isso não virar novamente uma bola de neve, já que você estava com a vida organizada antes, não desorganizar ela por causa desse empréstimo. Beleza? Bom, pessoal, então agora a gente vai falar dos impostos, tá? Tanto investimentos como empréstimos, vocês perceberam que eles são muito interligados, tá certo? O investimento é quando você empresta o dinheiro e empréstimo é quando você pega o dinheiro, tá? E particularizando principalmente para o investimento, quando você resgata esse dinheiro ou recebe o dinheiro que você emprestou ali para o banco, para o governo ou para uma empresa privada, o que acontece? Geralmente você tem uma incidência de imposto, que é uma partezinha do lucro que você teve da operação que tem que ser paga para o governo, tá? E no caso, não só na matemática financeira, né, ou na parte financeira de investimentos, a gente também tem impostos em diversas modalidades das coisas do nosso dia a dia, tá? Então eu vou explicar para vocês os principais aqui que tem do país, mas eles são classificados basicamente em 3 grandes grupos, que são os impostos municipais, que são arrecadados pela prefeitura municipal, os impostos estaduais, que são arrecadados pela Fazenda Estadual, e os impostos federais, que são arrecadados pelo governo federal, tá certo? Então, só uma definição aqui para vocês saberem, né, exatamente o que é imposto. Ele é um valor de pagamento obrigatório, ou seja, é uma taxa que você tem que pagar em função de alguma coisa que está sendo feita. Então, existe imposto para alguma coisa, para alguma determinada aplicação. Caso essa aplicação aconteça, existe o pagamento dessa taxa, que é o que a gente chama de imposto, tá? E tudo isso vai direto aonde? Ao poder público, seja municipal, estadual ou federal. Então vamos começar com os federais, pessoal. Os principais impostos federais estão descritos aí. Então o primeiro deles é o COFINS, que é chamado de Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Ele basicamente está em todas as operações de compra e venda aí, de operações financeiras ou qualquer transação financeira que tem. Então você comprar um produto tem incidência de COFINS em cima desse produto, tá? Então ele é meio que quase um imposto geral existente aí dentro do nosso país. Tem o IE, que é imposto sobre a exportação, então ele está relacionado diretamente a produtos exportados. Então se você tem uma empresa brasileira aí, ou sua empresa faz uma venda para o exterior, seja do seu produto e tudo mais, uma parte desse valor que você vendeu lá para o exterior, parte dele vai ser incidido uma taxa, que é o imposto em cima da exportação que você está fazendo, tá? Só vai incidir se você está exportando um produto. Se você está fazendo venda interna, o IE não é cobrado. Então lembrando sempre, imposto é sobre uma aplicação definida, tá? IR. Esse IR é o famoso imposto de renda. Então quem já tem carteira assinada, já recebe salário aí, obviamente olha lá que tem o seu valor de salário e tem uma parte que é cortada ali que é chamado IR, que é o famoso imposto de renda, que é um valor que o governo já corta na carne, ou seja, no seu próprio salário ele já corta, que é um imposto calculado sobre o fato de você estar recebendo renda. Então a partir do momento que você recebe um salário, você recebe uma renda, você tem incidência desse imposto e ele tem que ser pago. Ele tem uma tabela, né, em função de valores mais baixos, cobra-se impostos menores, valores mais altos, cobra-se impostos maiores.
Tem o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, então qualquer produto que é fabricado numa indústria, então se você tem um material que você recebe, você fabrica, por exemplo, um parafuso. O parafuso é um produto industrializado, então tem IPI em cima desse produto, tá? Você tem eletrodomésticos, você tem carro e tudo mais, são tudo produtos fabricados, são produtos industrializados. A partir do momento que você tem essa definição sobre o produto, você tem o valor do IPI, tá certo? Você tem o PIS, que é Programa de Integração Social, também ele é muito parecido com o COFINS, tá? Então ele é um imposto federal aí que incide em quase todas as transações financeiras que tem no país, tanto que existem até projetos para tentar fazer a fusão do PIS e do COFINS, porque quase a aplicação é a mesma dos dois casos. E por fim tem o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ou seja, quem tem propriedades rurais aí, que são caracterizadas como propriedades rurais, você tem um imposto incidido ali sobre essa propriedade, tá? Geralmente, propriedades rurais, Lei Geral das Terras e tudo mais, quem gere tudo isso é o governo federal. Quando são propriedades privadas, aí tá dentro mais relacionado às prefeituras, tá certo? Então esses são os federais. Os estaduais, pessoal, são mais concentrados principalmente em três. E esses aqui são só alguns exemplos, tá, pessoal? Existem muito mais impostos, infelizmente a política tributária brasileira, ela é muito complexa, tá? Então a gente está falando só os principais aqui, mas existem outros tipos, aí outros Is da vida, que são impostos sobre alguma coisa, tá? Então nos estaduais a gente tem basicamente os mais vilões, vamos dizer assim, são esses aqui. O primeiro é o ICMS, que também está quase em tudo quanto é lugar. Então, lugar que tem PIS, COFINS, tem sempre um ICMS junto. Por quê? Porque ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, qualquer transação, foi lá, comprou um açúcar na venda da esquina, você vai lá, está pagando o ICMS em cima daquele açúcar que você comprou. Ah, fiz uma operação, abasteci meu carro, pague ICMS em cima do combustível que você utilizou. Paguei a mensalidade da minha faculdade, está incidindo em ICMS em cima desse valor. E o ICMS é o principal imposto do Estado. Então o Estado consegue a arrecadação do dinheiro dele através do ICMS, tá? Uma outra fonte importante, né, mas não tão grande quanto o ICMS, é o IPVA, que é para quem tem veículo, sabe muito bem, é o imposto anual que você paga sobre o fato de você ter um veículo. Ou seja, você tem um veículo, você paga IPVA todo ano. E não é um valor muito baixo, né, pessoal? Pela lei atualmente, né, a gente está na faixa do quê? 4, 5% do valor do carro. Tá? Então, dependendo do carro que você tem, você paga um valor bem significativo por ano. Então, não é que ele paga uma vez só quando você compra o carro. Você paga todo ano, ok? E esse, pessoal, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que geralmente incide aonde? Geralmente incide sobre heranças, transferências de propriedades para herdeiros, principalmente quando há o falecimento de uma pessoa, né? Ou quando você faz uma doação. Quando você tem um imóvel, alguma coisa, você vai doar para uma instituição de caridade, ou vai fazer uma doação, uma transferência em vida de você para o seu próprio filho, por exemplo, você tem esse imposto sobre a transferência, né? E inclusive existe, né, um ditado aí que é popular que as pessoas falam muito, que fala assim, até morrer gasta-se dinheiro. E infelizmente é isso. Quando uma pessoa morre, você tem as transferências de bens em função da herança, você tem imposto incidido sobre esse procedimento, de você passar as propriedades da pessoa para os seus herdeiros. Legal? E por fim, os impostos municipais, que são o que o município utiliza aí para a sua arrecadação municipal, para fazer as obras municipais aí das prefeituras. O primeiro deles é o IPTU, que é o equivalente àquele imposto de território rural do governo federal, só que esse aqui são para as propriedades dentro das cidades. Então são as propriedades urbanas, privadas e tudo mais. Você tem o IPTU, que significa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O outro, que é o principal deles, é o ISS, é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então perceba como ele é genérico. Qualquer serviço que você fizer na cidade, você paga ISS. Porque é serviço de qualquer natureza. Então, se você é cabeleireiro, né, cabeleireiro, manicure, faxineira, ou você é um balconista de uma lanchonete, qualquer serviço que está sendo prestado ali, você está tendo ISS incidido sobre ele. Tá? Então, o salário, a renda que você vai cobrar ali, tem ISS em cima. Tá? E tem o ITBI, que é Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que também é a mesma coisa. Além do imposto sobre a herança, você tem, por exemplo, compra e venda normal de imóveis. Então, uma pessoa viva está transferindo para outra através de um contrato de compra e venda. Qual imposto que é incidido? Esse aqui. Tá? Então, qualquer coisa que você faz, qualquer aplicação que você tem um imposto em cima. E como são muitos impostos, pessoal, às vezes é confuso até para todo mundo entender.
Por isso que uma reforma tributária é interessante para tentar simplificar um pouquinho mais esse monte de is que aparecem por aí. Legal? Maravilha, pessoal. Então a gente está encerrando aí a videoaula cujo tema foi investimentos, empréstimos e impostos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem saber um pouquinho mais sobre o tema dessa videoaula, acessem o nosso portal Saiba Mais. E para finalizar, segue uma frase aí do grande Henrique Carvalho que diz o seguinte: a maioria das dicas que você recebe em sua corretora ou fóruns de investimentos refletem os interesses deles, não os seus. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.